Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Gustavo Borba e eu participo do programa de educação tutorial de engenharia elétrica da UFRN e a gente vai começar hoje um breve curso abordando alguns assuntos da parte de circuitos lógicos. E, bom, basicamente hoje é a primeira aula, vamos tratar de assuntos bem introdutórios, certo? Vamos lá. Então a gente vai ver a representação analógica e digital. Vamos falar um pouco sobre os sistemas de numeração, o sistema decimal, o binário e o hexadecimal. E a gente vai falar um pouco sobre alguns códigos binários. Falar um pouco do binário puro, do código Gray e do BCD, certo? Vamos lá. Então, representação analógica e digital. Bom, basicamente a gente pode representar quantidades de duas maneiras, né? Analogicamente e digitalmente. As quantidades representadas por um indicador proporcional continuamente variável é uma representação analógica. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que essas quantidades elas variam em uma faixa contínua de valores. A gente tem um exemplozinho do nosso velocímetro de um carro. Então, a deflexão dessa seta ela varia de acordo com a velocidade que o carro está correndo. Então, a faixa de valores que a velocidade pode assumir é uma faixa contínua, certo? Pode assumir qualquer valor, de 0 a 100 nesse caso. Então, nós temos que é uma representação analógica. E beleza, então a representação digital. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente disse que as quantidades representadas por símbolos chamados dígitos são chamadas de representações digitais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas quantidades elas podem variar, certo? Em uma faixa discreta de valores. Elas só podem assumir determinados valores, valores limitados. Nós temos o exemplo de um termômetro, desse termômetro digital aqui, que está na foto, em que as quantidades de temperatura que aparece no visorzinho, ela só pode variar de 0,1 grau Celsius. Essa é a precisão que ele tem, ou seja, ele não pode assumir valores como 36,85 ou 36,91, porque a precisão dele é 0,1. E ele só então assume determinados valores, certo? Beleza, então essa é a nossa representação digital. Bom, então, os sistemas de numeração. Existem vários sistemas de numeração, porém nós vamos falar somente de três, basicamente: o binário, o decimal e o hexadecimal. Bom, o binário, certo? Ele vai representar todas as quantidades que nós conhecemos apenas utilizando dois símbolos, certo? O zero, os algarismos zero e o algarismo 1, certo? Então, ele vai fazer combinações entre 0 e 1 para representar todos os valores que conhecemos. Então, o binário ele é muito utilizado em aplicações com computadores e microprocessadores, certo? Em que basicamente os computadores e microprocessadores utilizam a tensão para representar zeros e uns. Eles representam a tensão, o 0 volt, como valor lógico zero, e a tensão de 5 volts, o de valor lógico 1, certo? Então, o decimal, basicamente é o sistema que nós trabalhamos no nosso cotidiano, ele utiliza 10 valores, né? 10 algarismos, o zero até o 9, certo? Então, nós fazemos combinações com esses valores para representar as quantidades que queremos. E por último, temos também o hexadecimal. O hexadecimal ele é um sistema que utiliza 16 valores, 16 símbolos para representar as quantidades, certo? Ele vai de 0 a F, em que os símbolos A, B, C, D, E, F representam respectivamente 11, 12, 13, 14, 15 e 16, certo? Se formos, converter para decimal, representam os valores que eu citei. Bom, esse sistema ele também é utilizado em aplicações de computadores e microprocessadores, porque a conversão de hexadecimal para binário é bem simples. Então, e vice-versa, binário para decimal ou hexadecimal para binário.
Então, é uma forma de facilitar essa em aplicações com computadores, representação de bits com o sistema hexadecimal. Vamos lá. Então, a gente vai aprender, basicamente, conversão entre sistemas binário e decimal. Nós não tocaremos no conversão do hexadecimal, certo? Vamos lá. A conversão do decimal para o binário, ela consiste basicamente em divisões sucessivas por 2, certo? Então, após essas divisões, vamos pegar os restos de cada divisão e formar nosso número binário. Vamos ver como acontece isso. Se a gente tem o número 25 em decimal e quer converter para binário, pronto, vamos fazer as divisões sucessivas por 2. Na primeira divisão, o resultado dessa divisão é 12 e o resto é 1. Ok, vamos pegar o resultado e dividir de novo por 2. O resto 0, resultado 6. Dividir por 2 de novo, o quociente fica 3 e o resto 0. Dividindo o resultado ou o quociente de novo por 2, fica resto 1, resultado 1. Dividido por 2 de novo, fica resto 1 e resultado quociente 0, certo? Paramos aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o último resto, e esse último resto será o nosso algarismo mais significativo, certo? E nosso primeiro resto será o algarismo menos significativo. Então, vamos colocar nessa ordem, de baixo aqui para cima, em que o último resto é o mais significativo e o primeiro resto é o menos significativo. E vamos formar assim nosso binário, certo? A partir do nosso número decimal. Facinho, facinho. Aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês tentem fazer essa conversão em casa, certo? E aqui está a nossa resposta, nosso número em binário. Então, vamos basicamente fazer o que nós temos aqui. Dividir por 2 sucessivamente até chegarmos no resultado 1, em que aqui nesse ponto só vai restar, então, o resultado vai ser 0 e o resto vai ser 1. E a partir daqui pegaremos esses restos e agruparemos de tal forma que formará nosso binário, como eu falei antes. Pronto, temos esses 3 exemplozinhos. Então, tarefinha bem simples para vocês treinarem. Bom, a conversão de binário para decimal também é bastante simples, só que ela consiste, ao invés de divisões sucessivas, de soma de produtos, certo? Como essa soma de produtos? É o seguinte, temos aqui o nosso número binário e queremos converter para decimal. Como é que a gente faz isso? A gente tem que saber primeiro que cada algarismo do nosso binário tem vamos chamar de valor. Que valor é esse? Para converter para o nosso decimal, o algarismo menos significativo terá valor 2 elevado a 0, certo? Como nós podemos dizer, a representação binária é a chamada representação em base 2, ou seja, vamos ter que multiplicar cada algarismo por 2 elevado a no caso, a sua ordem no algarismo completo. Ou seja, primeiro, o algarismo menos significativo vai ser multiplicado por 2 elevado a 0. Esse segundo vai ser por 2 elevado a 1. E esse terceiro por 2 elevado a 2. E vamos somar esses produtos. Como diz aqui, temos o nosso binário 1, 0, 1. Então vai ser o primeiro, o algarismo menos significativo, vai ser multiplicado por 2 elevado a 0. O segundo vai ser por 2 elevado a 1. O terceiro por 2 elevado a 2. E se o número continuar, o binário continuar, vamos multiplicar do mesmo jeito. O nosso quarto algarismo por 2 elevado a 3. O quinto por 2 elevado a 4. E assim por diante. Bom, vamos somar esses produtos e isso gerará nosso decimal, certo? Ou seja, uma tarefa bem simples. A gente pode fazer aqui, então, vamos multiplicar, como a gente disse, o menos significativo por 2 elevado a 0, esse aqui por 2 elevado a 1, esse aqui por 2 elevado a 2, esse aqui por 2 elevado a 3. Somando esses produtos, geraremos o nosso decimal. Tem esses 3 exemplos aqui,
Vocês podem resolver somente essa soma de produtos bem fácil e acharemos nosso decimal. Bom, vamos falar aqui de três códigos binários, certo? O binário puro, o BCD e o Gray, que são basicamente são códigos que utilizam dois símbolos, zeros e uns, só que eles têm sequências diferentes de contagem, certo? Vamos lá. Então, o binário puro é aquele que a gente já falou aqui, que, bom, cada bit, se a gente for converter cada bit para decimal, cada bit tem aquele valor, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, você faz aquela soma de produtos e você acha o decimal, certo? E a sequência dele vai justamente, se você tem uma sequência, como a gente conhece, de 1 até 10 no decimal, se você converter cada decimal para binário, vai gerar uma sequência. Pronto, essa é a sequência do binário puro. Bom, já o BCD, certo? Ele é um sistema que a cada 4 bits, ele representa um valor em decimal, um algarismo decimal. Ou seja, se a gente tem aqui dois grupos de 4 bits, esse primeiro grupo representa o algarismo menos significativo do nosso número em decimal, e esse outro grupo de 4 bits representa o próximo algarismo do decimal, e nesse caso é o algarismo mais significativo do decimal, certo? Então, ele basicamente trabalha com esse grupo de 4 bits que representa cada algarismo decimal. Lembrando que 4 bits a gente tem um nomezinho para ele, chama de nibble, certo? O grupo de 4 bits é chamado de nibble. Então, basicamente é isso. A gente tem que cada nibble ele representa um algarismo no nosso decimal. E vale lembrar que existem certos valores aqui em cada nibble que não são válidos, porque um nibble, por exemplo, só pode ir então de 0 a 9. Ou seja, como um grupo de 4 bits pode representar 16 unidades, certo? Nós não vamos utilizar essas 16, porque no nosso decimal ele só vai de 0 a 9. Então, tem algumas combinações de bits em um nibble que são inválidas para essa representação BCD. Certo? Então, temos também o código Gray. Como é esse código Gray? Basicamente, é outra sequência utilizando dois símbolos, zeros e uns, que basicamente entre dois números sucessivos da sequência só varia um bit. Você pode perceber que desse primeiro para o segundo só variou esse primeiro bit, do segundo para o terceiro variou o segundo bit, do terceiro para o quarto variou também o primeiro bit, e do quarto para o quinto variou esse terceiro bit. Bom, qual é a importância desse código Gray? É o seguinte, em um sistema digital, cada bit, certo? Ele pode representar uma entrada. Então, nós criamos foi criado, né, esse código Gray para que somente uma entrada pudesse variar, certo? Por que isso? Bom, os sistemas digitais eles operam em altas velocidades e reagem a variações que ocorrem nas entradas. Então, para que várias entradas não variem ao mesmo tempo, pois isso pode ser mal interpretado e pode provocar reações errôneas do sistema, foi criado esse código para que somente uma entrada variasse, certo? E a gente pudesse ter mais confiabilidade na resposta do sistema. Esse sistemazinho ele é utilizado basicamente no mapa de Carnot, que trabalha com números binários adjacentes. Adjacentes são justamente os números que variam somente um bit. Beleza. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que relaciona, certo? O nosso decimal, o binário, o BCD e o Gray. Então a gente pode ver aqui na casa dos decimais, na coluna dos decimais, vai de 0 a 10, certo?
E pronto, nós temos o binário, que podemos fazer aquela conversão, certo? Que a gente aprendeu, de decimal para binário ou binário para decimal, com divisões sucessivas por 2, ou soma de produtos. E pronto. E temos aqui o BCD, que ele, como a gente falou, são grupos de 4 bits que representam, cada grupo de 4 bits representa um algarismo, o decimal. E temos o código Gray, que é um código que entre números sucessivos da sequência só variam um bit, só varia um bit. Pelo motivo que também já foi comentado. Bom, vocês podem dar uma analisada aí nessa tabela. E bom, nós ficamos por aqui. Aqui temos algumas referências. E é isso aí por hoje, gente. Valeu, muito obrigado. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima.